Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu pedi reforço. Quem está aqui comigo novamente? Eu, de novo, mais uma vez. Thamis Monteiro, seja bem-vinda. Obrigada, Zulu, pelo convite. Adoro estar aqui no Na Montanha. E hoje num bate-papo super especial com a Gabi. Então, vamos para essa entrevista. Se aparecer mais uma vez esse ano, eu acho que você já vai ter 50% das ações na montanha. Ah, então, vamos fazer um esforcinho para a gente fazer mais alguma coisa nesse ano. Esse ano você Tô precisando expandir os negócios. Esse ano você tá muito bem. Imagina, aí. Eu que te agradeço pelo espaço, pela oportunidade. De verdade, gente, eu gosto muito de estar aqui, porque o Zulu traz uma galera muito boa, sabe? E é papo de qualidade. Então, quando é assim, a gente gosta. E eu já falei pra Thamis, né, que eu gosto de quando eu tô ali assistindo o episódio depois, eu falo assim, nossa, você foi muito bem. E eu gosto de assistir você, Thamis, que eu fico feliz. Se eu fico feliz vendo você conversar com os convidados, com as convidadas, é porque o episódio tá muito bom. E eu não sinto tanta felicidade quando eu me assisto. Mas eu sinto uma felicidade enorme em ver você, porque você manda inteligente, bonita e simpática. Muito obrigada. Eu agradeço, mas não se faça essa autocobrança, porque você também manda muito bem. Mas eu queria ser bonito e simpático. Mas por falar em bonita e simpática, vamos para a nossa convidada. Vamos para a nossa convidada. Hoje nós temos o prazer de receber uma profissional de destaque no universo da nutrição esportiva e das outras maratonas. Nutricionista formada pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em nutrição esportiva pelo Centro de Estudos de Fisiologia do Exercício e Treinamento, nossa convidada combina conhecimento técnico com a vivência prática do esporte. Ela foi nutricionista responsável por atletas que representaram o Brasil no Sul-Americano de 2024, incluindo o Celinho. Aliás, ele foi o campeão do Sul-Americano 2024. Diego Tales. E ainda também tem João Luiz e Maíra Braga, que já esteve aqui, não sei se uma ou duas vezes, mas já esteve aqui a Maíra. Nomes de destaque no atletismo brasileiro da corrida de montanha. Além disso, ela é atleta amadora de corrida de longa distância com um currículo impressionante que inclui provas desafiadoras de 100 quilômetros, como prestigiado CCC do circuito UTMB. Hoje vamos explorar a relação entre nutrição e performance e os desafios de uma alimentação adequada para provas de endurance e as lições que ela trouxe de sua própria experiência como atleta. Seja bem-vinda, Gabi Gudegues. Muito obrigada, Zulu e Thamis. Um prazer estar aqui sempre. Olha, você já esteve aqui lá no início, né? Bem no comecinho. Eu tomei alguns puxões de orelha, mas eu acho que dessa vez não vai ser para mim, porque eu não estou correndo esse ano, então vai ser para quem está ouvindo e assistindo aí. Eu não vou levar bronca dessa vez. Não, nenhuma bronca, só dicas. Só dicas importantes. Eu quero me apropriar disso, eu quero sair daqui com uma dieta, inclusive. Ela é sensacional. Eu falei aqui de Celinho, falei de Diego Tales, falei de João, falei de Maíra, mas ela cuida do Alexandre, o nosso amigo da assessoria da Z, que correu muito bem os 80K da La Mission. E agora eu queria saber dela, já vou começar com essa pergunta. Quando o aluno chega para o treinador e fala assim, eu vou para o 110K da La Mission, ele já perde os cabelos que não tem. E para a nutricionista, como que é quando ela acompanha um atleta ali por um período e ele chega com um grande desafio como esse? Depende de onde esse atleta começou, né? Se é um atleta que já estava vindo, por exemplo, o Ale, né, o exemplo que você deu, que estava nos 80, já tem ali um conhecimento, está indo para o 110, beleza, é um desafio que eu sei que vai ser bom. O ruim é quando chega uma pessoa que sai ali dos 21 e do nada está inscrito no 50 da La Mission. Eu acho que o pior mesmo é para o treinador, porque você tem que, de algum jeito, ajudar aquele atleta a, enfim, estar capacitado para fazer aquela prova. E na parte da nutrição, a gente vai dando um jeitinho. Quanto antes essa pessoa me procurar, melhor. E eu estive conversando com ele, né? Ele traçou alguns objetivos ali contigo, falou para mim que quer ficar mais leve, quer fazer isso, quer fazer aquilo. No perfil dele,
O emagrecimento se faz necessário, eu considero um peso ali adequado, se faz necessário, é uma questão de estética, principalmente para quem está pensando numa prova aí de 3 dígitos, né? Todo atleta me procura querendo estar mais leve, mesmo que ele já esteja dentro de um peso ideal, porque eu acho que a gente tem muito isso, talvez até dentro da rede social, né? Essa questão de estar mais leve, de você estar mais magro, então nunca está suficiente. No caso dele, é uma questão muito mais estética, não é que ele precisa. Mas estar mais leve é dar menos trabalho para o corpo também na atividade física. E a gente que faz corrida de montanha ainda tem ali a influência da gravidade, o sobe, desce. Então, estar mais leve pode ajudar. A questão é quanto é leve o suficiente para você não ultrapassar o bom senso ali e a capacidade do seu corpo. Porque às vezes você fica leve demais... mas você fica fraco também. E se você está fraco, como que você vai performar? Você vai estar mais leve, mas você não vai ser capaz de performar. Então, isso é uma coisa que arranca um pouquinho mais meus cabelos do que a questão da distância. Tentar convencer que talvez você já esteja bem para performar. Você não precisa ficar mais leve. Você precisa trabalhar outras coisas. Eu acho que isso me pega um pouquinho mais. Você acha que está tendo trabalho? Eu vou mandar um tal de Zulu lá para você em 2025. Pode mandar. Aí você vai ver o que é trabalho. Tá precisando ficar levíssimo, assim. Coisas de perder nada menos que uns 20 quilos para voltar a correr bem ali na montanha. Bem que eu falo do meio, né? Do meio para cá, né? Não ficar lá no fundão. Sei. Gabi, toma uma água que eu vou fazer aqui um merchan. Este programa é um oferecimento da IGT 23K, uma das maiores corridas de montanha do Brasil, realizada sempre no mês de março, na linda cidade de Garatá, São Paulo. Centenas de corredores se reúnem para esse grande desafio com distâncias de 10 e 23K. Não perca a oportunidade de conhecer. Acesse igt23k.com.br, acesse igt23k.com.br e use o cupom na montanha 10 e tenha 10% de desconto. É com você agora, Thames. Existe uma ordem das perguntas? Imagina! Aqui... Eu tenho algumas curiosidades, Gabi, assim, são questões até meio pessoais, reflexivas. Quando o atleta ele decide para uma prova de longa distância, acima de 50, 60... Isso exige, por exemplo, durante a prova, eu tô falando, tá? Especialmente durante a prova, nos treinamentos a gente sabe que também, mas isso exige uma suplementação muito específica e uma divisão ali de alimentos para que supra o atleta durante toda a prova. E eu queria entender a sua opinião sobre a suplementação, porque assim, no nosso dia a dia, a gente não está ali ingerindo a quantidade, por exemplo, de carboidrato gel ou de isotônico, né? Que tem uma composição química, no fim das contas, por mais natural que o produto seja, ele acaba tendo uma composição química. Então, eu queria entender a sua opinião sobre como é esse processo para o corpo. Se, de repente, existe uma estratégia nutricional que pode ser feita só com alimentos naturais, que daria para ser feito, eu sei que provavelmente vai dar muito mais trabalho, ou se não, se o mais adequado é mesmo a gente ir para esse tipo de suplementação, porque tem uma entrega mais rápida ali dentro do organismo. Sim, você meio que já respondeu a pergunta. Sim, tudo vai depender de qual é o tipo de atleta. Se você é um atleta de alta performance, você é um atleta de elite que está buscando ali a ponta, está buscando um pódio, é muito difícil você fugir da suplementação. Tá. Porque a entrega da suplementação ela vai ser mais rápida, tanto a digestão quanto a absorção. E foram... não alimentos, né, produtos, né, suplementos que foram construídos justamente para entregar essa energia rápida para performance. Uhum. Então, nesse caso, não tiraria. Se você é um atleta que está ali para terminar a prova, para se sentir bem, não significa que você corra mal. Você pode correr super bem, mas você não está buscando um pódio. Você poderia fazer isso só com alimentos naturais. A entrega vai ser diferente? Vai. Talvez a gente tenha que diminuir a quantidade de carboidrato, por exemplo, que você consuma para não sobrecarregar e dar uma diarreia ou uma náusea. Talvez, mas é possível. Você consegue fazer também. Uhum. Tá, entendi. E o consumo de... Aí, assim, vamos fugir um pouco da história de só fazer a prova, fazer essa suplementação durante a prova, mas o consumo excessivo de suplementação pode alterar o sistema gástrico? Existe essa questão? Não se sabe.
ainda. Em questão, assim, de conservantes ou talvez aditivos alimentares que podem ter nesses suplementos. Então, conservante, aromatizante, corantes. A gente ainda não tem muito a fundo estudos que vão falar, beleza, isso aqui vai acontecer. Não só né, no mundo de suplementos, mas também nos alimentos em geral que a gente tem aí no mercado mesmo. Acredita-se, né, que sim, né, que não é uma coisa muito ideal a longo prazo. Mas não temos como dizer. Ainda não temos. Pois é. Ô, Gabi, o que eu escuto ainda muita gente falando, muitos atletas, principalmente da alta performance, é que a suplementação talvez não seja ali a melhor parte para eles, porque sente um desconforto, alguma coisa, muitas vezes até uma questão psicológica, né? Nada a ver com a prática em si. E ainda eles tentam dizer que aquilo não melhora a performance. Nós estamos falando da gasolina para o carro, né? O carboidrato, ele acaba induzindo a melhora da performance. Nós podemos afirmar isso e hoje se fala muito em 120 aí, é um número mágico, né? 120 gramas de carboidrato. Esse número ele é mágico mesmo? Como que faz essa continha? Cara, esse número do 120, na verdade, ele ficou aí em destaque por causa de um estudo que usou 120 gramas de carboidrato para entender se havia alguma diferença em termos de performance ou recuperação ou alguns outros parâmetros bioquímicos mesmo do corpo na intensidade. E daí ficou aí. Então, todo mundo tem que chegar no 120, mas não é exatamente assim. Na verdade, em relação a outros estudos, 100 para um atleta de elite, a gente está falando de pessoas que estão ali na ponta, já teriam um efeito muito parecido com 120. Então, você não precisaria chegar até os 120. Se você chegasse até uns 100, uns 90, você teria basicamente os mesmos efeitos. O que acontece é que tem muita gente que vê esse número, não necessariamente 120, mas vê o 100 ou vê o 90, e hoje não toma nenhum gel, amanhã já quer 90 gramas de carboidrato. E daí você vai passar mal. Daí você vai ter náuseas, você vai ter, provavelmente, né, vai ter uma diarreia ali, ou você vai ter a eructação, que é o arroto, né, durante a atividade física. Tem gente que tem dor de cabeça. É óbvio que não vai dar certo. O problema não é o gel, ou o suplemento, ou a quantidade de carboidrato. O problema é que você não treinou o seu sistema gastrointestinal para aguentar isso. É uma coisa que você tem que ir evoluindo aos poucos. Que nem, né, deveria ser quando a gente está falando em provas, né? Você não corre 5 quilômetros hoje e daqui a 3 meses você vai correr 100. É uma construção. Com a nutrição é a mesma coisa, tem que ser uma construção, que não necessariamente tem essa meta do 120. Eu tenho alguns atletas da elite mesmo que não conseguem chegar nem a 90. Eles ficam ali nos 60, 70, estão performando super bem. Mas aquela é o limite deles, foi o limite que eles acharam que eles se sentem bem. E ali eles performam bem. Porque se você não está se sentindo bem, você não vai performar, independente da quantidade de carboidrato que você está consumindo. Então, é isso que a gente precisa entender também, que existe sempre dentro da nutrição individualidade. Cada um funciona de um jeito diferente. O mais importante é sempre a individualidade. Sempre. Né? Não dá para achar que 120, é lógico, 120 para mim pode ser o ideal, mas 120 para a Tami... Sim, né? Não, e aí já tem atletas, acho que aqui no Brasil não, mas lá fora já tem atletas que estão chegando ali nos 150, quase nos 200 gramas. Uau. Nossa. Você tem benefício? Não sei, mas não precisa chegar no 120. Mas quando se pensa em provas de endurance de muitas horas, é muita coisa, não é não, Gabi? É muito, ainda mais quando a gente está pensando que a maior parte desse carboidrato para esse tipo de atleta vem do suplemento. Então, é gel, sei lá, cada 15 minutos, 20 minutos, mais a bebida de carboidrato ou o isotônico, e vai em cima, ali para 10 horas, 15 horas. Assim, por mais que você tenha um patrocínio, talvez isso não seja um custo para você, quando a gente está pensando em corpo mesmo, né, não é uma coisa confortável. Tamis? Ela tocou num ponto que eu também ia chegar numa pergunta, que falou de patrocínio, né? Acho que, dando um viés socioeconômico, né, Gabi, a gente sabe exatamente que a suplementação, ela é cara. Hoje é possível que uma pessoa consiga treinar num alto rendimento sem que ela
faça uso de tantos suplementos é uma pessoa simples, quer muito, mas não tem essa condição econômica de investir em suplemento. É possível. De forma muito transparente. Sim, é possível porque a gente tem suplementos que são de um custo um pouco mais baixo. Eu até postei uma receita no meu Instagram de nutricionista de bebida de carboidrato isotônico para mostrar que é possível você consumir, sei lá, em 500 ml, ali, 90 gramas de carboidrato sem gastar mais de R$20. Ali, para essa solução, acho que, se eu não me engano, eu fiz a continha lá, mas com R$4, você Mas tinha... é uma receita caseira? Você faz em casa, mas você usa suplemento. Você usa ali a maltodextrina, tá. que, né, era um clássico lá no passado, quando não existia muito suplemento, sempre se usou muito a maltodextrina, e é um dos principais, inclusive, ingredientes dos suplementos em geral, que tem hoje aí. Maltodextrina, a frutose e a cápsula de sal. E vai... mais ou menos uns R$4, você consegue ter uma boa quantidade de carboidrato ali para treinar. Então, é possível. Você talvez dê um pouquinho mais de trabalho. Dá um pouquinho mais de trabalho. Existem alternativas. Exato, existe a possibilidade. Ok. Ô, Gabi, tô aqui pensando quem que é mais desobediente em relação à parte nutricional. O atleta de alta performance, um Celinho da vida, meu amigo, vou citar o nome dele aqui. Eu não sei se ele é desobediente, mas até um tempo aí, antes da Gabi surgir na vida dele, mal suplementava com gel. Não. Ou um atleta amador. Acho que um atleta amador. Os atletas de elite, no geral, assim, como eles têm objetivos muito claros ali na mente deles, eles costumam fazer, talvez não 100%, ninguém faz 100%, é impossível, né? Porque a nossa vida não é quadrada, né? A gente tem nossos eventos sociais, enfim, outras questões. Mas, no geral, o atleta de elite, ele segue bem, principalmente quando a gente está falando ao redor dos treinos, né? Um pré-treino, um intratreino, um pós-treino e nas provas também, dentro do possível. O amador, daí depende. Depende. Coxinha. O que também não é nenhum problema. Tá? É zero problema. Mas daí, geralmente, afrouxa um pouquinho mais. Pois é. Ô, Gabi, quando a pessoa ela tem grandes desafios, né? E agora falando do atleta amador, muitos ainda têm uma resistência de procurar um profissional de nutrição. Qual a chance de não ter êxito durante essa jornada, e a gente está falando também dos treinamentos e não somente do dia da prova, nessa parte nutricional? Porque eu recebo no Alexandre, Bruno, outros que já tiveram com você faz tudo ali detalhado, todo um plano, toda uma jornada, tem também para a semana da prova, tem para a prova, então... Diante do que você vem colhendo de dados ali do paciente, né, você já tem uma projeção que podemos dizer que é quase que uma matemática fechada, exata, ali para que não venha ocorrer nenhuma novidade. Mas e você esteve aqui no episódio 16, 17, 18, lá no início, eu citei algumas situações que eu fazia como um corredor amador, e eu lembro que mais ou menos de 10 situações, 8, digamos assim, que não era o ideal, né? A gente que acaba muitas vezes tentando fazer por conta, muitas vezes comete equívocos, e eu lembro de ter perguntado para você, Gabi, a gente dá muita sorte, né? E você falou, realmente dá muita sorte. Você acha que ainda tem uma resistência ou essa mentalidade está mudando em procurar profissional justamente para cuidar da base nutricional do atleta? Eu acho que isso está mudando bastante. Cada vez mais eu vejo gente que às vezes está entrando até no esporte, ou está não só na corrida de montanha, mas começando a correr mesmo, que já está começando a procurar o apoio nutricional desde o comecinho. Eu tenho uma paciente que me procurou lá no começo, ela não corria, sei lá, 1 quilômetro, e eu acompanhei ela lá desde o primeiro quilômetro, agora ela já está nos 21. Então, acho que isso está acontecendo mais. Isso está acontecendo mais. Em relação assim, ao meu trabalho, eu como nutricionista, assim, os nutricionistas, né, esportivos em geral, nosso trabalho é facilitar a vida do atleta. Então, minimizar os riscos. No caso da nutrição, a gente minimiza a questão do risco de dar algum BO nutricional. Ou você ficar sem energia, ou você passar mal. Quanto mais longa a prova desse atleta, maior o risco de dar algum problema. Então, se você não tem esse apoio nutricional e você está indo para uma distância ali de ultra endurance, né, acima ali da maratona, 50, 80, existem riscos
grandes de dar algum problema. Isso significa que você não vai terminar a prova? Não, talvez você tenha aí uma resiliência mental, seu objetivo, um propósito ali naquela prova que vai fazer você cruzar a linha de chegada. Mas talvez não da melhor maneira, não judiando, né, tanto do corpo. Tamis? Gabi, eu faço um trabalho bem específico com mulheres na corrida trail, eu tenho um coletivo feminino. E a gente sabe que o corpo da mulher tem várias particularidades. Ao longo da vida, a gente sofre com influências hormonais. O tipo de suplementação que é recomendado para a mulher, ele é diferente em alguma fase, alguma etapa desse processo de longas distâncias? Ele pode ser diferente da suplementação para um homem? Então, esse é um grande problema da nutrição esportiva. Existem pouquíssimos trabalhos que colocam a mulher no centro. A grande maioria de todos os nossos trabalhos, né, tudo que a gente tem de performance, recuperação, é homem. Então, as questões que diferenciam a gente ali fisiologicamente, né, principalmente a parte hormonal, nunca é levada em consideração. São coisas que a própria gravidez, por exemplo, né, a mulher na gravidez, o que acontece ali no esporte? São coisas que a gente ainda não tem informação. Então, na hora da gente pensar um direcionamento da nutrição esportiva, é basicamente a mesma coisa. A gente não tem muito o que diferenciar. E daí é onde a gente vai na individualidade. Então, conversando com aquela atleta, né, pelo feedback mesmo, e a gente vai moldando o que funciona melhor para ela. O que não significa que seja melhor para todas as mulheres. Sim. Então, a gente vai muito mais na individualidade, porque a gente não tem, simplesmente não temos nada. Eu acho que fica aqui uma provocação, né, para que a gente comece a entender melhor com estudos, já que hoje temos tantas atletas e atletas de performance, e eu escuto, já li em algumas entrevistas, né, já escutei algumas coisas de que quando a mulher ela está numa prova de longa distância, ela tem uma resistência até maior do que de um homem, né? Já nota-se isso, não sei se é comprovado, mas nota-se, e eu acho que é realmente uma provocação para a gente começar a entender cada vez melhor. Sim, com certeza. O mundo acadêmico precisa olhar mais para a mulher no esporte, com certeza. Vamos lá, vamos. E elas estão ali praticamente meio a meio, tá? Trabalho, né? A Courtney que o diga. Então eu falo em quantidade. Eu falo em quantidade também. Também. De que, mulheres. Infelizmente, ainda nas longas distâncias, o número é pequeno, né? Sim, é bem diferente ainda. Mas que são muitas questões, né? Com certeza você aborda isso bastante. Como que uma mulher vai sair para treinar tantas horas para uma outra maratona sozinha? Sim. Isso não é... Para mim, isso não é um problema. Eu sempre fiz isso, mas eu sei que é um problema para a maior parte das mulheres. Sim. Verdade. Ô, Gabi, eu acabo usando ali, a gente estudou, tem toda a parte científica, tem toda a parte teórica, mas eu trago para a minha vida de treinador muito da minha prática como atleta também. Tem algumas coisas que eu falo, eu li isso no livro, legal, mas para esse cara com o mesmo perfil que eu tenho, isso não vai funcionar, esse treino. E aí a gente acaba tendo que sair da caixinha. Você tem uma experiência como atleta em provas de ultramaratonas de montanha, que a gente sabe que é extremamente ali complexa na relação da parte nutricional. Você também sai da caixinha quando você pensa como atleta ou você segue muito o que você aprendeu na parte acadêmica? Não tem como. A gente sempre junta as duas coisas, né? A vivência profissional e a vivência ali como atleta. Até porque a gente sabe que o que está ali, né, a nível acadêmico, funciona dentro de um fator X, Y, Z. Se saiu alguma variável ali do caminho, tudo muda, que é o que geralmente acontece na prova. Então, eu costumo levar bastante a minha experiência como atleta e até compartilhar a minha experiência como atleta, principalmente os meus erros, justamente para que os meus atletas não cometam a mesma coisa. Como, por exemplo, aconteceu comigo na La Mission desse ano. Eu fiz os 80K da La Mission esse ano e eu tive um grande problema que, né, perdoe a expressão, mas eu, inclusive, caguei nas calças, tá, na prova. E o grande problema foi que eu não tomei conta da minha alimentação no dia anterior, na minha refeição, meu jantar na noite anterior, que é uma coisa que eu sempre falo para os meus atletas fazerem, o máximo que você conseguir ter de controle nessa refeição, melhor. Eu não tive controle nessa refeição, comi uma coisa que não estava legal, e daí isso para a prova veio ali com
né, passei mal. Passei mal, não consegui fazer toda a minha estratégia de alimentação, né, de suplementação. Eu sempre faço exatamente igualzinho que faço para os meus atletas, hora a hora, o que eu vou fazer, deixo isso tudo separadinho. Não consegui fazer nem metade. E tive que dar um jeito de ir pra frente. E daí eu compartilhei isso ali também no meu Instagram, assim... Espero que os meus atletas não façam esse mesmo erro, porque eu já errei por eles. E daí eu vou trazendo Poxa, isso Gabi, também. mas não deu nem tempo de dar uma paradinha e... Cara, ai, cavou aqui, ó. Não deu, foi tão rápido. Não deu, foi tão rápido que eu até me surpreendi. A sorte foi que eu tava chegando ali no Nativa PC. Serra Fina, que era onde eu tinha um drop bag. Graças a Deus eu tinha uma troca de roupa lá. E, né, eles têm ali a parte de mulher mesmo. Então tinha um banheiro bom que eu conseguia me arrumar. E fui. Fruto Assim, do conselho das missioneiras, hein? Esse banheirinho aí. Exato. E foi ótimo, e foi excelente. Mas foi uma experiência que eu tive como atleta ali, que também me ajuda no profissional, com certeza. Ô Gabi, então, cuidar do pré-prova, porque muitas vezes eu vou lá, né, como atleta, separo aqui, primeira hora, gel não sei o quê, cápsula de sal, tal. O cuidado pré-prova, ele é importantíssimo. Você poderia nos falar quanto tempo antes desse pré-prova? No caso, eu cheguei na quarta-feira ali na La Mission. Eu já estaria que estar cuidando na quarta-feira ou eu posso ser só 24 horas antes da minha largada? Depende do tempo de exposição que você vai ficar ali na prova. Tá? Por exemplo, para os 80 quilômetros, daí a gente estaria falando de umas 48 horas antes da prova, dependendo do atleta, até 72 horas antes da prova. Não muito mais do que isso. Tá? Lógico, você cuida da sua alimentação, da sua hidratação na semana inteira, mas aquele carregamento de carboidrato, né, que a gente costuma fazer, geralmente é nesse intervalo de tempo. Mais ou menos nisso. E o que... Pode falar. Que eu ia comentar sobre os mitos, né, do macarrão, da pizza, né, se funcionam outros carboidratos também, porque eu vejo que a galera fica muito focada, tanto que você chega nas cidades, assim, que são um pouco menores e recebem grandes provas de trail, e a galera lota, assim, as pizzarias, a gente vê que as pessoas estão ali consumindo esse tipo de carboidrato com farinha. Sim. Então, até eu às vezes fico com medo de falar, vou comer um arroz de feijão, mas será que vai dar bom assim, no dia seguinte? Então, eu queria escutar sobre isso. Sim, é que veio muito, eu acho que das ideias das maratonas de rua, né? Sempre tinha aquele jantar de massas, daí isso fica muito, né, na cabeça da galera. Mas não precisa ser necessariamente o macarrão. A pizza, às vezes, nem é a melhor opção também, porque até a pizza que a gente tem aqui no Brasil, ela é muito mais recheio do que massa. E o carboidrato tá na massa. Então, às vezes, você não tá comendo tanto carboidrato assim quanto você talvez precisasse. Eu, particularmente, gosto muito de arroz. Eu acho arroz excelente, porque a digestão do arroz, ela parece mais leve. Ela é mais fácil. O feijão depende de onde foi feito. Então, porque às vezes não fica de molho, então pode te dar gases, vai te dar desconforto. Daí, às vezes, você não consegue dormir bem, ou você vai sentir o desconforto lá na prova. Então, depende. Se você que fez... maravilhoso, sem problema. Se não, melhor evitar. Pode ser pão. Batata. Pode ser batata. A questão é a quantidade. A tapioca. Exato. A tapioca é muito fácil, que não pesa muito, porque uma pequena quantidade ali de tapioca tem uma grande quantidade de carboidrato. Então, não precisa ser um macarrão ou a pizza. Pode ser qualquer outro carboidrato. Não tem problema. Gabi, eu sou do time da Thames. Para mim tem que ter, e depende muito da distância. Se são distâncias maiores, tem que ter o arroz e o feijão. Eu, psicologicamente, não sei se é isso, mas eu preciso de uma sustância. Eu falo que se eu comer uma pizza ou um macarrão, antes de eu pegar no sono, já estou com fome. O macarrão, ele te dá um vazio, não dá? Você come, parece que acaba rápido. Acaba rápido. E aí eu vou sempre pro arroz e feijão. Nunca deu ruim. Que bom. Mas eu gosto do arroz e feijão. Eu não como a carne vermelha mesmo já, então normalmente a proteína ou é ovo, ou um frango, ou um peixe, né? Mas eu vou sempre no arroz. Será que tem alguma atribuição mais mental do que mesmo uma questão? Porque eu acho que os outros carbos não vai dar conta do que eu preciso. Mas você já fez o teste? Você já tentou eu já provar outras coisas? Eu já sinto fome antes da largada, então por isso mas eu não quero largar. Mas você nunca tentou, nem tentou. Eu sinto fome, eu tenho que ficar procurando alguma coisa para comer. Então essa massa pré-prova não funciona porque eu fico com o estômago vazio e ir para largada com o estômago vazio, essa sensação mente e corpo, para mim, não funciona.
Então, talvez tenha um que é psicológico aí no seu também. Talvez seja uma comida conforto para você também, né? Isso também faz parte. Mas arroz com feijão super funciona, não tem problema. Mas essa dica eu sempre faço em casa, de colocar de molho ali, deixar de molho justamente para, né, então saber onde vai comer. Eu acho que a melhor dica, né, Gabi, como você falou, se você puder cuidar da sua alimentação e você fazer o seu alimento, eu acho que é a melhor, né? Exato. Do que comer na rua, né? Exato. Você consegue ficar ali, alugar um lugar, né? Ter com cozinha, seria a melhor opção, mas nem sempre é possível, né? E daí a gente tem que dar uma rebolada. Marmitinha também, né? Também é válida. Pode ser. Estamos alugando bastante casas, né? Normalmente para esses eventos. Sim. Acho que eu vou vender marmitinha nas provas. Eu acho que vai super dar dinheiro. Não é? Olha aí um business. Já tem mais Tô saindo aqui. Gente, fala aí pra mim, vocês comprariam? Se a resposta for positiva, eu vou começar, Zulu. Bora. Ô, Gabi, você está tendo ali no seu Instagram sempre muitas informações, muitas dicas. E eu queria trazer aqui, as pessoas sempre acabam comentando ali nos seus episódios, pô, poderia ter perguntado isso, ter perguntado aquilo. Na verdade, eles deveriam investir na nutricionista, para passar pela nutricionista, mas eles adoram essas dicas, né, de nutrição, porque eles querem economizar, até porque a inscrição de algumas provas não estão tão acessíveis assim, e eles querem essas dicas de graça. E aqui o nosso legado é deixar essa informação de forma gratuita. Alguém que vai fazer uma prova pela primeira vez, um 50K da Indomit, ou 50K, lógico que são provas diferentes, da La Mission, e nunca tiver essa experiência, né? Você já falou parte do treinamento para fazer esses testes, mas como também a Thamis bem lembrou, talvez o custo ali, quando você pensa na questão do gel, hoje não está sendo tão fácil, uma média aí de 10, 15, até 20 reais um gel. Jamais a pessoa vai consumir 2, 3 por hora, fazendo um treino de 5 horas, 15 vezes 10, 150 por treino, não vai rolar. Só em gel. E aí você falou da malto, o que mais poderia ser feito ali em relação não somente ao carbo líquido, quando a gente fala de algo sólido? Eu gosto, dependendo da situação, comer uma bisnaguinha, comer alguma coisa. Você teria alguma coisa aí que você poderia deixar pra gente? Sim, você pode usar bananinha ou bananada, é uma opção, rapadura, você também pode usar, goiabada, bisnaguinha ou qualquer outro pão com goiabada dentro, ou com geleia com açúcar mesmo dentro, também pode ser. Aquelas balinhas de gelatina? Exato, pode? Balinhas de goma, tipo juba. Eu amo aquilo, eu levo às vezes. Também Fine? pode, tipo balinha fine. É possível também você usar. Recomendada, a Vanessa, por exemplo, já que não é bom para os nossos dentes. Ah, é verdade. Mas é gostoso. Mas acho que o gel também não deve ser muito bom para os nossos dentes. Mas agora eu tenho a liberação de uma Nutri, eu vou usar com consentimento, entendeu? Também é uma possibilidade para a gente usar. Mas se você estiver treinando ou tentando entender qual é a sua tolerância de carboidrato por hora, se está querendo aumentar a quantidade de carboidrato por hora que você consegue ingerir, eu indicaria ir para o carboidrato líquido. Que vai sair mais barato e vai ser mais fácil. E outra coisa, por onde eu começo numa prova longa? Eu começo por um carbo líquido e depois vou colocando a parte sólida, ou o inverso, eu começo pelo sólido e depois vou introduzindo o líquido, porque aí a tolerância já não é tão alta e o líquido vai ter uma absorção mais fácil. Depende. Isso é muito individual do atleta. Se a gente for olhar no geral, a maior parte dos atletas fazem os dois ao mesmo tempo. Tá com alguma coisa sólida ou com gelzinho e a bebida de carboidrato ao longo das horas. Mas, no geral, o que acontece é exatamente isso que você falou. Conforme o tempo vai passando, mais ali para a metade final da prova, fica um pouquinho mais difícil de colocar as coisas para dentro. Então, você ou não consegue mastigar, ou você começa a ficar mais enjoado, e daí o líquido costuma descer mais fácil. Muito bom. Ô, Thamis, Oi. O Gustavo tá ali, ele já quer desligar os botões, porque a gente tá avançando. Hoje é sábado. A gente foi abusado hoje, né? Hoje é sábado, quase 19 horas em São Paulo. Olha quem tá aqui no Estúdio Voz. Thamis Monteiro, Eu. Gabi Gudegues e Gustavo na parte técnica dos trabalhos técnicos aqui do Estúdio Voz, e eu também.
Eu vou pra casa, né? Vocês, eu não sei. O Gustavo, eu acho que ele vai pra balada. Ele já tá ali. Já... Ele falou que hoje tá sem balada. Tá sem balada? Tá sem balada. Ah, então vamos continuar aqui. Pega umas Heineken ali. Não deixa a nutricionista ver. Isso aí é porque você quer falar que a gente já vai acabar isso? Eu queria só... Não, aqui da minha parte a última, assim. Pode fazer. Porque eu, Gabi, há pouco tempo... Eu descobri, por exemplo, que eu tinha que consumir o carboidrato e na sequência a água. Eu não fazia ideia disso. E queria entender quais são, você que acompanha muitos atletas, quais são os principais erros que a galera comete, assim, parecidos com esse, por exemplo, que eu fazia e não tinha noção. E teve também, de já colocar, teve uma certa mudança em alguns carbogel hoje, né? Tem carbogel muito líquido, porque eu sou de uma época que tinha essa informação, 210 ml de água a cada carbogel. Hoje eu já peguei alguns que eles são extremamente líquidos. Isso mudou ou continua essa informação de consumir com, no mínimo ali, pelo menos eu li, tá? 210, não foi uma nutricionista que me falou, não, eu li em algum lugar. 210 de ml, porque ninguém toma também 210 ml eu por nunca gel. tomei isso depois de um carbo. Nunca, gente. Independente da consistência do gel, continua essa regrinha de você sempre tomar junto com água. Qual é a questão de você colocar a água junto? É que se você tomar só o gel, ele vai bater ali no seu estômago mega concentrado. Então, ele pode causar ali uma irritação ou uma dificuldade de absorção e ele vai ficar ali parado e pode te dar ou desconforto gástrico mesmo, náusea, ou pode te dar um piriri. A água, quando você toma em cima, ela dá uma diluída. Então, esse é o papel da água ali, logo depois do gel. Esse é um dos principais erros que os atletas costumam colocar. A mesma coisa vale, por exemplo, para a cápsula de sal. Quando a gente toma uma cápsula de sal... Porque o cara tem cãibra, aí ele saca a cápsula de sal aqui, ó, na hora. Pois é, eu tenho uma história boa. Não era meu paciente ainda, não vou falar quem é, depois eu falo quem que é. Vamos expor. Eu conto pra vocês depois, no final aqui. Não era meu paciente ainda, eu acho que foi depois disso que ele foi me procurar. Numa prova, eu acho que era KTR Ilhabela, não tenho certeza. Começou a ter cãibra. Tem cãibra, cápsula de sal, porque a cápsula de sal é um milagre, né? O pessoal que tem cãibra não é exatamente isso. Mas não ali na hora, não é? Exato, não é exatamente assim. Colocou, se eu não me engano, ele colocou 4 ou 5 cápsulas de sal. Meu Deus! De uma vez, porque não passava cãibra, então vamos mais. Aí ele teve outro problema, de uma pressão alta. Você teve muita sorte de não ter tido nenhum outro tipo de problema. Alguma coisa cardiovascular, enfim. Porque, assim, a quantidade de sódio que ele ingeriu em um curto período de tempo, impossível. Mas a cápsula de sal, você também precisa tomar uns golinhos de água junto. Isso eu não sabia. Esse também é bastante importante para ajudar ali na absorção. E a questão da cãibra não pode ser uma parte hídrica e nada a ver com a cápsula de sal? De repente, você não pode estar ali hidratando muito mal e aí você... Eu não sou nutricionista, tá? E aí você acha que é o sal e, na verdade, você descuidou da parte da hidratação? Sim, super pode ser, porque você não estava tomando a quantidade de líquidos que você precisava. Mas, geralmente, a maior parte, na verdade, dos casos de cãibra nem tem nada a ver com desidratação. Esforço. É muito mais muscular. Questão de esforço muscular. Você talvez não estava preparado para aquela intensidade ou para aquele esforço muscular que você fez na hora e deu a cãibra. Daí não importa, a cápsula de sal não vai fazer um grande papel ali, porque não tem a ver com desidratação. Tem a ver com questão neuromuscular. Pois é. E a questão de ingerir a água logo na sequência, a gente trouxe aqui o exemplo do carbo, mas isso valeria também, por exemplo, para uma bananinha? Que também a gente come ali e é recomendado que na sequência... Mesma coisa, qualquer água. carboidrato que você colocar para dentro, dá um golinho de água. Às vezes, dependendo da concentração que tá a sua bebida de carboidrato, seu isotônico, você também precisa dar um golinho de água depois. Tá. E eu já vi, me deu de certa forma até um revertério assim no meu estômago, pessoa tomando isotônico e gel ao mesmo tempo. Aquilo me deu Eu falei assim, gente... bugou. Não, deu Eu falei, uau, é uma dose super concentrada de açúcar no estômago, né? Existe um risco, porque aí nós estamos falando de dois... do isotônico, que tem também carbo, e também do gel, né? Exatamente. Dependendo da quantidade de carboidrato que aquilo virou ali, se a pessoa não tem a tolerância, vai sentir. Vai sentir. Thames, e aí? Podemos? Podemos. Fiz minhas perguntas, tirei minhas dúvidas. Mas nenhuma.
Agora eu vou sediar aqui a Gabi depois para ela me passar uma dieta. Pra eu voltar com a dieta para casa do ano inteiro. A Gabi é maravilhosa. A Gabi, sempre que o aluno... E eu sempre pergunto, né? O aluno vem com alguns projetos, eu falo, você tem nutricionista? Ah, não sei o que eu falo. Não, eu acho que você vai precisar. E aí eu brinco, né? Não vai dar para fazer comendo arroz e feijão. Você vai precisar de algumas informações necessárias para esse projeto. E a gente ainda, não sei se usa ainda, eu me formei em 2010, né, Gabi? Mas a gente usava a pirâmide, falava que a nutrição é um lado, o treinamento é o outro e o descanso é o outro. Não tem, o treinamento é mais importante que a nutrição. Não, a importância, a equivalência é ali muito lado a lado, né? Totalmente, são os 3 pilares ali para a longevidade no esporte. Com certeza. Gabi, nosso papo está muito bom. Quero agradecer a sua participação aqui nesse podcast 2024-2025 e já dizer que ela precisa voltar aqui, Thames. E Gabi, onde a gente te encontra com informação em rede social? Lá no Instagram, nutri.gabigood, coloco lá bastante informação, dicas em geral. Essa receitinha aí do isotônico caseiro mais barato também tá lá. E também estou super aberta para qualquer dúvida. Pode me chamar lá no direct, que eu sou sempre ali aberta para conversar. Boa. Eu, falando de isotônico caseiro, eu fiz um esses dias, coisa da minha cabeça, tá, Gabi? Não podia ir embora sem tomar uma branquinha, né? Com tangue, sal e água. Já começou ruim, né? Com tangue. Vamos encerrar esse podcast, Zulu. É melhor. Se eu tô aqui brava, imagina a Gabi. Você sabe por quê, Gabi? Por quê? Eu tive num evento. Isso é muito engraçado. Deixa eu falar isso aqui, a gente já vai encerrar. Não foi nem um mid, né? Foi o tangue. Foi o tangue. Tangue patrocina a gente. Eu tive no evento. Eu tive acompanhando um atleta na UAI, né? Que ele foi lá fazer os 470 quilômetros. Aliás, não tomou nenhum gel, tá? Foi só no alimento. Foi só no alimento Bruto. E na Heineken sem Alvarenga. álcool. Nossa. Alvarenga. E aí, eu parei no PC, assim, eu fiquei assustado, sério. Uma moça que estava fazendo uns 235, me saca de um tangue, coloca dentro do squeeze, coloca... Aí eu fiquei olhando aqui, eu falei... Não, naquela hora eu falei assim, eu sou o maior Nutella que existe na corrida, porque é tanto suplemento para tanta coisa. Mas você fez essa mistura para ir treinar quanto? Não, aí eu peguei, aí depois inspirado por essa atleta, eu falei, eu vou ver como que fica esse isotônico, né? Aí comprei um de limão, não tem, teoricamente, o corante, deve ter outras coisas lá que a gente sabe que tem. Mas não tinha o corante, peguei o limão, coloquei uma colherzinha de sal e experimentei para ver se ficava bom. Ficou bom, viu? Não sei se nutricionalmente vai funcionar, mas ficou bom. O sal vai funcionar, né? Agora não sei o do tangue, né, Gabi? Não me recordo dos ingredientes ali do tangue. Talvez falte um pouquinho de carboidrato. Mas se fazia muito isso antes. Usava-se a maltodextrina neutra e colocava para dar sabor os suquinhos em pó. Por exemplo, o tangue. Mas daí você tá usando os corantes ali, aromatizantes do mesmo jeito, né? Então... Você falou isso agora, essa é a última pergunta, realmente. As pessoas têm usado muito suplemento zero açúcar, né? Principalmente pensando na questão ali de sódio e tal. Isso também precisa ter um cuidado ou é algo que... Porque se você está numa prova longa, a gente precisa se preocupar tanto assim com se é zero açúcar ou não? Não, na verdade, você precisa do açúcar, né? Numa prova longa, nem faz tanto sentido. Quando a gente está pensando nesses suplementos de eletrólitos, que você está falando que são sem açúcar, talvez para você usar no dia a dia ou momentos específicos, né? Que não estejam relacionados ao treino, realmente faz sentido que você não vai estar usando ali um açúcar adicionado de graça. Mas durante a atividade física, quando a gente está pensando até na absorção do sódio, a gente precisa da glicose, a gente precisa do carboidrato para otimizar. Então, chega a não fazer nem muito sentido esse tipo de suplemento. Tanto assim, os meus atletas que costumam usar, sempre misturam na bebida de carboidrato ou no isotônico, ou estão tomando junto com carboidrato para otimizar aquela absorção. Senão, não faz sentido. Muito bom. Para quem quiser mais dicas, Gabi já deixou aí o Instagram dela e também tem lá o telefone, entre em contato, vai ser uma jornada espetacular.
Thames Monteiro, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, nesse sábado. Ainda não vou me despedir, porque a gente tem mais uma gravação Temos. em breve. E aí a gente acaba se despedindo de 2024 e projetando 2025 com muitas conversas, com muitas mulheres aqui. Foi um dos pedidos, viu, Gabi, que eu estava conversando com a Thames agora recentemente. Falei, a gente precisa de uma leva de mulheres para janeiro e fevereiro de 2025. Então já veio Camila Bahia, você... Kelly vai vir. Maiana, tem um bocado de mulheres aí, porque a gente precisa levantar esse treio e eu acredito que só os coletivos femininos que conseguem ter essa força. Eu estava falando, é bem interessante esse ponto, né, de ver os coletivos, ver a quantidade, como que as mulheres são ali realmente dedicadas à modalidade. Eu tenho certeza que a via de acesso para esse crescimento passa por vocês, mulheres. Muito obrigado, Gabi e Thames Monteiro. Eu que agradeço, Zulu. Sempre um prazer estar aqui com você. Valeu. Isso, obrigado, Zulu. Obrigada, Thames. Adorei nosso papo aqui. Obrigada, isso. Gabi. Trabalhos técnicos de Gustavo, Estúdio Voz. Valeu! CBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K, em março de 2025. www.cbrevents.com.br. CBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.